Olá, meu nome é Rafaela, eu sou plantonista de História, e a dúvida que eu vou tirar hoje, ela está na lista do Bonfá, da aula 6, 9 e 22, parte 3. O exercício é um exercício da Unesp de 2015, e ele diz o seguinte: o Brasil colonial foi organizado como uma empresa comercial resultante de uma aliança entre a burguesia mercantil, a coroa e a nobreza. Essa aliança refletiu-se numa política de terras que incorporou concepções rurais, tanto feudais como mercantis. E aqui é uma citação de uma historiadora chamada Emília Viotti. Tudo bem? A pergunta é a seguinte: a constatação de que essa aliança refletiu-se numa política de terras que incorporou concepções rurais, tanto feudais como mercantis, justifica-se, pois, a política de terras desenvolvida por Portugal durante a colonização brasileira, e aí a gente tem que ver qual é a alternativa correta. A. Permitiu tanto o surgimento de uma ampla camada de pequenos proprietários, cuja produção se voltou para o comércio interno, quanto a implementação de sólidas parcerias comerciais com o restante da América. Aqui, ó, sólidas parcerias comerciais com o restante da América, a gente pode excluir. É importante pensar aqui que o Brasil, né, a nossa colônia, ela é uma colônia que está ali isolada, porque ela vai ser a única colônia de Portugal. A gente não tem como o resto da América Latina, que você tem diversas colônias espanholas. Então, a gente não tem ali comunicação e parcerias comerciais. A gente já pode tirar nessa alternativa. Alternativa B determinou tanto uma rigorosa hierarquia nobiliárquica nas terras coloniais, quanto o confisco total e imediato das terras comunais cultivadas por grupos indígenas ao longo do litoral brasileiro. Essa aqui também a gente já pode eliminar. Por que isso, né? Justamente por esse começo que fala que a gente tem uma rigorosa hierarquia nobiliárquica nas terras coloniais, quanto o confisco total e imediato das terras comunais por grupos indígenas. O primeiro ponto aqui, você vai falar em confisco total e imediato de terras comunais cultivadas por grupos indígenas, é complicado da gente pensar, né? Justamente porque aqui a gente está pensando aqui no processo de colonização do Brasil. Você tem a expulsão dos indígenas das terras deles, mas não com a ideia fiscal de fazer um confisco imediato. E em relação à questão da rigorosa hierarquia nobiliárquica, é importante pensar em hierarquia nobiliárquica e a hierarquia de nobreza. Você não tem as relações que você tem na Europa, por exemplo, quando você está falando em feudalismo aqui no Brasil. O que você tem sim são pessoas de confiança do rei que vão receber essas terras e que vão vir começar. E a gente tem uma diferença muito clara entre quem é português e quem são os outros, né? Ou os escravos ou os negros da terra, que são os indígenas. Mas a gente não tem esse apego a questão da nobreza, como você tem em outras regiões, como é o caso da Europa, ali nas regiões feudais. Então, a gente pode excluir também essa alternativa. A alternativa C é a correta, eu vou voltar nela mais tarde. A alternativa D garantiu tanto a prevalência da agricultura de subsistência quanto a difusão na região amazônica e nas áreas centrais da colônia das práticas da pecuária e da agricultura de exportação. Aqui a gente está pensando em agricultura não de subsistência, né? A gente está fazendo uma agricultura extensiva ou plantation para poder fazer esse lucro também para nossa colônia. Pensando aqui em relação Portugal-Brasil, né? Colônia, metrópole. Você tem, claro, agricultura de subsistência, mas o foco principal não é a agricultura de subsistência, sim é uma agricultura monocultora exportadora. E a alternativa E assegurou tanto o predomínio do minifúndio no Nordeste brasileiro, aqui você já podia tirar aqui. A gente não tem minifúndio, né? Pelo contrário, a gente trabalha com latifúndios. E aí a gente podia fazer tanto pela exclusão dessas alternativas, quanto ir direto na C. Envolveu tanto a cessão vitalícia do usufruto de terras, que continuavam a ser propriedades da coroa, quanto a orientação principal do uso de terra para monocultura exportadora. Tudo bem?